Olá, obrigado por estarem conosco em mais um episódio do KPMG Talks, Transformação dos Negócios na Nova Realidade. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Marinho, gerente sênior da KPMG Brasil. Fernanda é consultora de gestão há mais de 12 anos, com especialização em estratégia disruptiva e Customer Experience, com o propósito de melhorar a vida das pessoas pela transformação das organizações. Dando início à nossa conversa, o relacionamento do cliente com o digital, ainda mais na área de e-commerce, está cada vez mais disputado. O faturamento do comércio eletrônico teve um resultado expressivo no ano de 2021, com alta de 48,41% comparado ao ano de 2020. Com isso, diversos varejistas disputam a atenção dos consumidores no meio digital. Fernanda, na sua opinião, o que impulsionou a estratégia de digital commerce como fundamental na relação com o cliente? Nós estamos na era do consumidor, e a era do consumidor ela é caracterizada principalmente pelo acesso à informação que a internet trouxe, o acesso à rede e a colaboração. Então, nesse sentido, o que a gente pode perceber? Que o consumidor foi ficando mais exigente e passou a trocar muito mais informação com toda a sua rede de contatos, que parte desde aquela relação mais próxima quanto as relações que estão na internet, nas redes sociais. E todo esse processo de maior exigência, ele veio também pelo avanço das plataformas digitais em outros segmentos, tanto no segmento financeiro, educacional. A partir do momento que o consumidor passou a ter a possibilidade de pedir para se locomover do ponto A ao ponto B por meio de um simples aplicativo, todo o processo de comercialização, de compra, de acesso a bens e serviços ficou muito mais plausível de acontecer no ambiente digital. E a partir disso, o que as organizações passaram a identificar? Que era necessário uma orientação maior ao cliente final. Conhecer essa jornada do consumidor, conhecer os seus pontos de contato e entender que não somente o e-commerce deveria ser o canal digital em que eles estariam presentes. O consumidor, à medida em que está dentro daquele mesmo serviço de mobilidade que eu comentei, dentro do carro, ele tem acesso ao seu celular. Então ele vai poder utilizar a possibilidade de pesquisar produtos, fazer pesquisas de preço, ler avaliações. E todo esse processo de busca por produtos e informações faz com que ele tenha a oportunidade de conhecer a marca, de conhecer os preços, e a partir daí cabe às organizações estarem preparadas para terem canais digitais que atendam essa necessidade. Então, seja num marketplace, seja numa rede social, seja por meio de lives, todo esse processo faz com que a gente amplie a nossa oferta de canais digitais para que a gente esteja mais presente na vida do consumidor. Legal, interessante. Como você falou, muitas corporações estão buscando integrar os canais físicos e digitais para oferecer uma melhor experiência a seus clientes. Quais são os principais desafios das corporações na adoção da omnicanalidade? Bem, a omnicanalidade ela vem como um grande desafio, porque em tese é simples, né? A gente falar sobre o conceito de omni, estar presente em todos os canais, desenvolver um relacionamento com o cliente em todo momento. Mas o que eu percebo de um grande desafio que tanto no Brasil quanto fora, isso vem sendo transposto ao longo do tempo, mas que vejo que no Brasil existe uma demanda muito grande nesse último ano, especialmente com os aprendizados aí da pandemia, é que a gente passe a desenvolver uma maior fluidez nos canais de atendimento, nos canais de relacionamento e especialmente os canais de venda. Porque como eu mencionei no ponto anterior, o processo de compra ele não começa quando a gente vai para um ponto físico, para uma loja ou acessa o site da marca. O processo começa quando a gente tem a curiosidade de entender um pouco mais sobre aquele produto, quando eu acesso uma oferta, crio uma necessidade, quero atender a um desejo, a um sonho, e a partir daquele momento eu passo a pesquisar na internet o que tem de disponível para mim. Ou até mesmo eu posso estar simplesmente passeando pelo shopping e ter uma necessidade de saber um pouco mais sobre aquele produto, que não necessariamente eu vou tomar a decisão de compra agora, mas muito provavelmente eu quero continuar esse processo em casa, porque eu quero estudar com calma, eu quero comparar com os meus concorrentes, com outros concorrentes. E tudo isso faz com que as organizações passem a estabelecer canais que mantenham essa relação fluida.
Então, se hoje eu entrei na loja e perguntei para você sobre o produto ABC, embora eu não tenha fechado essa compra, eu vou querer manter essa relação quando eu estiver acessando o meu canal digital e falar, puxa, eu tive interesse por aquele produto naquele momento. Da mesma forma, como se eu estivesse na minha casa ou em qualquer outro ambiente, estudando, conhecendo um pouco mais sobre aquele produto, sobre os concorrentes, a hora que eu for à loja, eu quero ter uma experiência que me dê continuidade no que eu estava fazendo. Então, isso passa tanto pelo processo de buscar um produto em 2 ou 3 horas, como alguns marketplaces têm oferecido ultimamente, como também pela possibilidade de eu fazer um atendimento depois que eu consumir aquele produto. Se eu iniciei a conversa num WhatsApp, por exemplo, eu vou gostar de, na hora que um atendente estiver me atendendo, falando comigo de fato, ele recorde aquele meu histórico e não precise necessariamente repetir toda aquela informação e começar novamente um processo de atendimento. Então, esses são só alguns exemplos que a omnicanalidade impacta. E aí, quando fala de desafios especificamente, né, que é o cerne aí do que você me perguntou, ele fala muito sobre a possibilidade de fazer integrações tecnológicas. Então, a tecnologia utilizada naquele modelo de negócios pode já não ser tão aderente a uma tecnologia que permita essa integração. Então, temos um olhar aí de arquitetura tecnológica bastante importante. Tem um processo também de conhecer muito bem essa jornada do consumidor, porque à medida que eu conheço a forma como ele interage comigo e eu estabeleço pontos de contato dessa marca, eu torno o meu processo mais rastreável. E à medida que ele se torna mais rastreável, eu consigo perceber em que momento eu disparo, qual canal e como eu armazeno aquela informação que eu identifiquei do consumidor e levo isso para uma base de dados, para que no momento em que ele precise novamente entrar em contato comigo, eu traga um atendimento mais personalizado, com mais informações, e eu consiga promover um melhor relacionamento com esse cliente. E a gente também pensa aí numa questão operacional e logística, porque o aspecto tecnológico ele é importante para o contato, mas para que a gente consiga prestar um serviço ou entregar um produto de uma maneira adequada, todo o processo de operações, a parte de logística, ela precisa estar muito bem resolvida também. À medida que você vá até uma loja, por exemplo, e não conseguiu comprar um produto na loja física porque não tinha disponível, mas eu consegui vendê-lo porque eu tenho disponível no site, aquele mesmo produto, qual é o processo que eu utilizo para fazer a entrega, né? Uma vez que a expectativa do cliente naquele momento era levar o produto para casa, e agora ele não vai ter mais essa disponibilidade. Qual é a outra alternativa que traz um benefício associado para que ele esteja disposto a pagar por esse produto, mesmo não tendo visto ele de forma tangível? Então, são alguns desafios que a gente percebe, mas que vêm sendo transpostos aí com apoio de tecnologia e apoio de muita inovação também. E qual é a importância da experiência do cliente para o sucesso da estratégia de digital commerce? A experiência do consumidor é fundamental. Hoje a gente está vivendo um momento, né, como eu comentei, sobre a era do consumidor, em que ele está mais empoderado. E por ele estar mais empoderado, ele está mais exigente. A gente não se contenta mais com longas filas de espera, a gente não se contenta com um prazo muito grande de entrega. Uma empresa que não traz um relacionamento que me proporcione de fato uma sensação de uau, provavelmente ela não vai me surpreender e eu talvez não faça uma recorrência de compra com essa marca se eu não tiver uma experiência adequada. Então, já existem algumas pesquisas que falam que até 80% das pessoas elas estão dispostas a pagar mais se a experiência de fato for mais adequada, for mais aderente às necessidades dela. Então, à medida em que eu trago esse conhecimento da jornada do cliente, em que eu defino quais são os pontos de interação que eu quero ter com ele, essa experiência ela precisa ser fantástica, ela precisa ser fundamental para que ele tome a decisão de comprar num primeiro momento, porque sim, ele gostou do produto, gostou da proposta de valor que esse produto ou serviço traz, mas mais do que isso, que ele queira ficar, que ele queira continuar consumindo a minha marca, tanto mais daquele mesmo produto quanto de outros produtos que eu possa ter e que possam atender às necessidades. E aí, para essa experiência do cliente acontecer de uma maneira adequada, é muito importante que ela seja personalizada também. Porque à medida em que eu consigo falar com esse consumidor, com os gostos dele, com os canais que ele gosta de utilizar, que eu traga promoções relevantes para a realidade, para o momento de vida dele, né? Faz tudo muito mais sentido.
Então a gente começa a tirar aquela massa de e-mails que a gente recebe às vezes na nossa caixa de entrada com promoções que não tem nada a ver com o nosso perfil de consumo e passa a enxergar uma proposta de valor, uma notificação num aplicativo, ou até mesmo um e-mail que seja, mas trazendo algo que seja relevante, que você realmente fale, puxa, era exatamente isso que eu estava precisando. A experiência que a gente começa a causar como marca, ela passa a ser muito mais contundente na percepção do consumidor e ele passa a enxergar muito mais valor nos atributos que o produto acaba entregando. Como o relacionamento com a marca impacta nas decisões de compra do consumidor? Isso tem sido cada vez mais fundamental no ponto de vista de relação, organização e consumidor. A gente estava muito acostumado a um modelo em que, pela escassez, os produtos eram simplesmente colocados na prateleira à disposição do consumidor e ele tinha ali a oportunidade de consumir aquele produto e que era aquele que estava disponível. Com um ambiente em rede, né, com o digital commerce, toda essa abundância de produtos que a gente passa a ter, o consumidor tem muito mais opções de compra. E aí o que começa a fazer diferença? A forma como eu me relaciono, como eu me conecto com aquela marca. Então, a partir do momento em que a marca se demonstra posicionada naquilo que eu acredito, especialmente quando a gente tem falado aí sobre a geração Z, a geração alfa, mesmo os millennials, eles já vêm com posicionamento de vida, de sociedade, de saúde, de meio ambiente muito mais claro e muito mais predisposto a boicotar uma marca que não esteja aderente com o que eles acreditam. Então, esse relacionamento de conversar a linguagem que o teu público quer, falar de uma maneira personalizada, trazer um posicionamento de confiança, que seja uma relação que não seja só para o momento da compra, né? Eu quero que você compre o meu produto e quero te entregar um pós-venda que você esteja satisfeito. Essa conversa, ela já deixou de ser suficiente. Mais do que o pós-venda, a gente tem falado muito sobre um processo chamado Lifelong Journey, em que você passa a ser um parceiro de vida desse consumidor. E todas as oportunidades que a marca tiver de gerar valor para esse cliente, seja por meio de conteúdos, experiências, fornecendo produtos, fazendo com que ele compartilhe com outros membros, tornando até aquele consumidor um fã da marca, traz esse engajamento para que o tempo de vida do consumidor consumindo aquele produto ou aquela marca ele seja maior. Então, por consequência, eu reduzo o custo de aquisição desse cliente, porque eu vou conseguir garantir a minha carteira mais ativa, mais saudável durante mais tempo. E essa relação com o consumidor ela passa a ser fundamental para que a gente consiga criar laços de confiança e integridade. Bom, obrigado, Fernanda, por compartilhar conosco essas dicas relacionadas à jornada do cliente nesse mundo digital. Encerrando esse nosso bate-papo hoje, gostaria de convidar a todos para seguirem os próximos episódios do KPMG Talks.